Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta para mais um conteúdo nesta oportunidade que Deus nos concede, estaremos aqui trazendo a sequência do nosso estudo sobre o Tribunal de Jesus Cristo. No vídeo anterior, nós falamos sobre quando e onde será o Tribunal de Jesus Cristo. Neste conteúdo, estaremos abordando, tirando da vida popular, da vida cultural de Israel, possíveis respostas de onde e quando será o tribunal de Jesus Cristo. Jesus, como homem, ele pertencia ao povo israelita, ele era um israelita da tribo de Judá. Suas credenciais, seu RG, seu CPF, apregoa de que ele é cidadão da tribo de Judá em Israel. E como tal, os israelitas tinham o seu estilo de vida, sua cultura, seu modo de viver, seu modo de ser nas festas religiosas, na agricultura, na religiosidade, no pastoreio, enfim, toda a vida de Israel, toda a sua cultura tem uma forte ligação com o que Paulo quis nos ensinar com relação a o lugar onde Cristo irá estabelecer o seu tribunal para entrega dos galardões à igreja. Por isso que é importante frisarmos aqui que esse tribunal não se trata de julgamentos quanto ao pecado e quanto a pecadores. A questão do pecado já foi resolvida no Calvário. No início desse estudo, nós deixamos isto bem claro. Ali se trata de julgamento de servos quanto ao trabalho prestado ao reino de Deus. Tudo aquilo que você fez, se fez bom, se fez mal, se fez com qualidade, não com quantidade, enfim, tudo aquilo vai passar diante do fogo da onisciência de Deus, que vai avaliar o seu trabalho e lhes dá o seu verdadeiro e merecido galardão. É disso que se trata o Tribunal de Jesus Cristo. Pois bem, queridos irmãos, para nós compreendermos a localidade e quando será, é preciso fazermos, portanto, uso dos costumes desse povo, dos costumes de Israel. Para tal, nós iremos trazer até vocês alguns procedimentos costumeiros dos povos bíblicos do Antigo Testamento. Por isso eu quero deixar aqui bem claro para as pessoas que a Bíblia como um todo é a palavra de Deus. Não se pode entender a Bíblia rasgando o Velho Testamento.
Não se pode compreender a Bíblia rasgando o Novo Testamento. Tem igrejas, religiões por aí que é um absurdo. Os caras dizem que não precisa do Velho Testamento para viver o Novo Testamento. Isso é ignorância. Ambos se completam, ambos se compõem em um único livro que é a Palavra de Deus. A divisão da Bíblia em Velho e Novo Testamento foi feita pelos 70 rabinos convidados por Alexandre o Grande para fins de estudos. E era a Bíblia aprovada e autenticada por Jesus Cristo em sua época. Jesus mesmo, ele usou e usufruiu dessa divisão. Jesus sempre mencionou a palavra dos profetas, os salmos. Você entendeu? Ali ele estava o quê? Ele estava respeitando o ponto de vista dos estudiosos para melhorar e facilitar a compreensão da sua palavra. Ela foi dividida em Velho e Antigo Testamento. Tanto que mais tarde ela foi dividida em capítulos e versículos, que tem o seu lado positivo e tem também o seu lado negativo. Mas nós não estamos aqui para falarmos de bibliologia. Estamos aqui para trazer até vocês alguns argumentos relacionados com a vida cultural de Israel, para a gente ter um lampejo de luz quanto ao local do tribunal de Jesus Cristo. Amém? Pois bem, queridos e queridas, na antiguidade, os anciãos de Israel, os juízes, aquelas pessoas que eram separadas para julgar as pequenas e grandes causas entre o povo, então essas pessoas, elas julgavam na porta da cidade. Na porta da cidade. Um grande exemplo disso é Ló. Ló foi sobrinho de Abraão, que por questões pessoais com seu tio, preferiu se separar dele e buscar pastagens melhores para os seus rebanhos. Foi mais uma questão econômica que separou o tio do sobrinho. E como nós sabemos a história, Ló foi como um peregrino, como estrangeiro, e foi se instalar nas regiões de Sodoma e Gomorra, onde ele encontrou pastos, alimento em abundância para o gado. O que mais tarde parece que Ló terminou se envolvendo com os sodomitas e se transformou numa espécie de juiz daquele povo. Tanto que a gente, nas referências que vamos ler agora, a gente percebe a rejeição, o ódio nutrido pelos promíscuos homens daquela região por Ló. Vamos ao texto sagrado? No capítulo 19, versículo de número 1 e versículo 9 de Gênesis, diz a palavra de Deus. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava assentado onde? À porta da cidade. Qual cidade? Na porta da cidade de Sodoma. Ele prestava serviços judiciais ali, naquela localidade. E assim diz o texto. Os avisou. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo.
Ló viu os dois viajantes chegando, dois personagens estranhos. Estava vindo em direção à cidade. Prostou-se rosto em terra. Olha, percebe-se que não eram cidadãos comuns, eram seres sobrenaturais. Tanto que Ló, ele sendo sobrinho de Abraão, não adorava e nem se prostrava a qualquer indivíduo, principalmente a um desconhecido. Mas naquele momento, naquele encontro, aquele momento foi impactante na vida de Ló, que as suas bases tremeram e ele simplesmente se prostrou diante daqueles dois indivíduos. Então se trata de quê? De um momento sobrenatural. Mas não é nesse ângulo que queremos focar o nosso pensamento. Vamos ao texto. Versículo 9 diz assim: saia da frente. Aqui são os sodomitas. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro. Olha aqui a ingratidão, olha aqui a intolerância dos sodomitas com relação a Ló. E eles continuam: e agora quer ser juiz em tudo. Claro que Ló, por estar habitando em Sodoma, não se misturava com a promiscuidade de Sodoma. Pelo contrário, ele julgava entre o que é certo e entre o que é errado. Mas não é esse também o nosso argumento aqui. Vamos lá. E agora quer ser juiz em tudo. E vê pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. O que eu quero extrair dessa referência é justamente a posição de Ló, um juiz que julgava causas, e a localidade, onde? Na porta de Sodoma. E o que isso traz para nós? A ideia, o pensamento de que Jesus Cristo implantará o tribunal para julgar a igreja quanto às suas obras, dignas ou não de recompensas, não dentro do céu e nem na terra, como alguns apregoam, mas possivelmente na porta formosa da gloriosa Jerusalém de Apocalipse capítulo 22. Pois bem, meus queridos irmãos, nós temos um outro exemplo fenomenal, e agora envolve o povo de Israel e especialmente a classe sacerdotal. Agora nós temos o exemplo do sacerdote Eli, e todos conhecem a história desse sacerdote, que começou provavelmente muito bem, mas terminou seus dias como sendo um sacerdote que era mais parcial, mais formal do que um religioso autêntico, defensor das leis sagradas, pois ele tolerava os seus filhos a praticar coisas erradas e acobertava tudo isso como se Deus não estivesse a par da situação. Mas não é sobre isso também que eu quero aqui argumentar. Eu quero falar sobre o seu modo de julgar os israelitas. Vamos ao texto. Em 1 Samuel, no capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 13 e o versículo 18,
a palavra de Deus diz: olha, vou tomar água e o trem está passando bem aqui, tá bom? Não leve isso aí em consideração não, porque aqui não tem como fazer conteúdo sem que o trem não passe por aí com seu barulho. Pois bem, vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 13 e 18 diz assim: quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira. Onde? Em sua cadeira, ao lado da entrada. Ao lado de onde? Da entrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. A arca de Deus era um utensílio mais sagrado que havia no tabernáculo, de maior importância e extrema grandeza. Por quê? Porque a arca representava o Deus de Israel, o grande eu sou, o El Shaddai, o Senhor, Jeová, o Deus da Bíblia. Então a arca era de uma responsabilidade muito grande. E os dois filhos de Eli saíram para a guerra, para pelejar contra os filisteus, se não me falha a memória. E o que eles fizeram quando se viram em perigo? Levaram a arca de Deus para tentar uma vitória, entre aspas. Por quê? Porque eles eram homens sinceros e contritos ao Deus da Bíblia? Não. Eles utilizaram de um objeto sagrado de uma forma mais desnatural, foi mais uma formalidade religiosa do que uma profissão de fé. E se usufruíram daquele utensílio para tentar obter vitória. E foi um fracasso. Até a própria arca foi capturada pelos filisteus. E isso foi uma loucura em Israel. Sabe por quê? Porque Deus não aceita uma religião apenas formal. A nossa fé é viva, é eficaz. Há um Deus vivo que nos deu Jesus Cristo, o único ser poderoso, digno de perdoar o pecado e absolver o pecador da condenação eterna. Então, não adiantava eles levarem a arca por uma pura formalidade, pois os seus atos condiziam com seu próprio caráter, de que Deus estava bem longe dos seus corações. É uma tristeza, porque nos dias de hoje, eu percebo, a gente vê no YouTube, na internet, nas redes sociais em geral, quanto misticismo dentro dos nossos cultos. Igrejas que fazem réplicas dos utensílios do tabernáculo e trazem isto para dentro da igreja, para os seus cultos, como se isso fosse uma profissão de uma fé legítima. Isso é pecado. Deus não aceita esse tipo de procedimento. Pessoas fazem uma arca, levam lá para o altar, para mexer com o emocional dos fiéis, para arrecadar recursos, arrecadar dinheiro, posições, etc. E termina trazendo mais uma espécie de misticismo do que um culto que se invoque o sagrado nome. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não precisa ser materializado em um objeto e colocado no salão
para que as pessoas vejam, toquem e venha aquele euforismo, aquela coisa louca, desprovido de graça do Espírito Santo e da própria presença de Deus. E foi isso que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, os futuros sumos sacerdotes fizeram. Mas esse assunto não é o que nós queremos nos ater. Deus me levou por essa área para falar a você que não se pode materializar a fé, materializar o Deus que nós servimos, porque Ele é Espírito. Nem mesmo Israel tem qualquer argumento para explicar Deus, porque Deus não se explica, Deus não se desenha, Deus é Espírito. Se você quer Deus, adore-o aonde você estiver, através da fé, pois o Espírito Santo lhes conduzirá à presença de Deus. Vamos à continuação do texto? No versículo 18 diz assim: quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Do portão de onde? Do tabernáculo. O que ele fazia na entrada do tabernáculo? Julgava o povo naquele lugar, naquela localidade. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Foi um juiz que julgava Israel na porta do tabernáculo durante 40 anos. Tirando desse costume, desse hábito do povo, nós podemos deduzir que o tribunal de Jesus Cristo, que era judeu, que era israelita, será evidentemente não dentro do céu, mas na porta formosa da gloriosa Jerusalém eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos então a uma outra referência muito importante. Uma das referências que eu sou fascinado. Está registrado no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós conhecemos esta magnífica história destas três grandes mulheres e dessa família maravilhosa que, por um vacilo de fé, Elimeleque, vendo Judá entregue nas mãos dos inimigos, vendo a população sendo castigada por uma seca extrema, eles então deixam a sua terra natal, junto à sua família, Noemi, Elon e Quilom, e parte para as terras de Moabe. Foram habitar entre os moabitas. E então, lá eles vivem trabalhando e se sustentando por um período aproximadamente de 10 anos. E dentro desse período, Noemi perde o seu esposo Elimeleque, que morre. E também, no decorrer do tempo, talvez em guerras, morre Elon e Quilom. Fica Noemi, Ofra e Ruth viúvas. E ambas ali desamparadas. Noemi tem notícia de que Deus voltou a abençoar a terra de Judá com mantimentos, com fartura, com agricultura, com bênçãos econômicas. E então elas se juntam ali numa conferência para cada uma decidir o seu destino. E como você conhece a história, uma foi para Moabe e Ruth se apegou à sua sogra
e determinou que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Ela estava convencida de que Deus tinha um projeto em sua vida. E o que ela fez? Ela acompanhou Noemi para Judá. E lá em Judá acontecem algumas coisas, algumas providências divinas na vida dessa mulher. E o que acontece ali? Na terra de Judá, elas precisavam resgatar a velha antiga propriedade que fora vendida em tempo de escassez. E para essa propriedade voltar ao poder dessas mulheres, era necessário que fosse resgatada, que houvesse um resgatador, uma maneira de voltar ao legítimo dono. E como você conhece a história, Boaz entra em cena. Vamos ler os textos para nós não nos alongarmos muito. Diz assim: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade. Olha, aonde? A porta da cidade. E sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando ali. Como Noemi precisava resgatar a terra, ela disse para sua nora: olha, se vista, se perfume, porque hoje Deus vai trabalhar em nosso favor. E foi o que aconteceu. Ela foi lá onde Boaz trabalhava, os trabalhadores de Boaz. Ela começou a colher espigas ali. Todos viram aquela moça estranha. Boaz se afeiçoou dela, se apaixonou. E ali ela deitou aos pés dele, como que fosse buscar uma provisão, um amparo legal pela lei judaica. E ele entendeu aquela humildade. Ele entendeu que aquela mulher era digna de acolhimento. Mas para Boaz, ele ajustar o seu relacionamento para que ele pudesse consolidar aquela relação, existia um problema. Havia um resgatador na frente de Boaz. E ele disse para ela: olha, minha linda jovem, eu gostaria muito, mas nós temos uma pessoa que é mais chegado do que eu, é mais próximo, ele está na preferência. Vamos reunir, é aqui que entra o meu argumento. Vamos reunir hoje os cidadãos, os anciãos de Israel. Aonde ele fez isso? Na porta da cidade de Belém. 10 anciãos se reuniu ali para uma conferência, para acertar esse problema. E o que acontece? Por provisão divina, justamente quando o tribunal estava armado, vinha passando por ali o homem que tinha preferência, o resgatador. E Boaz, vendo aquele cidadão, disse: fulano, vem aqui, é com você mesmo que eu quero conversar. É a respeito da sua pessoa que nós reunimos aqui nesse tribunal. E ele chegou ali, saudou a todos com shalom, com a paz do Senhor, e disse: pois não, estamos aqui e somos todos ouvidos. Qual é o problema? E então Boaz argumenta. Ele diz assim: olha, havia mencionado, estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá. E sentou-se. E ele foi e sentou-se ali. Agora nós temos um tribunal estabelecido, instalado na porta de Belém, 10 anciãos para julgar a causa. O resgatador
e Boaz e Noemi e a terra para ser resgatada por esse homem que era o preferencial. Vamos ao versículo seguinte. Diz assim o versículo 2. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram ali. Ali, meus irmãos, diante do tribunal, foi justamente no lugar onde Ruth recebeu o galardão do Deus de Israel. Boaz abriu o jogo para ele e disse: olha, meu amigo, nós temos aqui esta jovem, nós temos aqui um problema. Você lembra de Elimeleque, que foi embora para as terras de Moabe? Pois bem, aquela terra precisa ser resgatada aos seus donos. E você é o único que tem preferência para fazer esse resgate. Ele ficou todo animado. Oh, isso é maravilhoso. Pois não, me interesso, vou ampliar as minhas fazendas, não é? Vou ampliar os marcos das minhas terras. Aí Boaz então explicou: só tem um detalhe, meu amigo. Para você resgatar esta terra, você tem que casar com a viúva do falecido. Aí Boaz, o resgatador parou, freou. Opa, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Eu já tenho outros planos, outros negócios. Eu não poderei, por esse caminho, por esse ângulo, resgatar a terra. Então, Boaz, eu dou esse direito para você. Eu dou esse direito. Você tem a autoridade para resgatar. Aí ele disse: tudo bem, então eu vou aceitar as condições. E aprovado pelos anciãos, concordado por aquela audiência ali, Boaz então aceitou casar com Ruth e resgatar as terras. E você conhece essa história. Ruth veio a ser a esposa de Boaz. Pois bem, eles casaram. Ruth casou com Boaz e desse casamento veio então uma pequena genealogia que eu gostaria de mostrar para vocês como Deus faz para abençoar aqueles que estão na fé, aqueles que procuram viver através da fé, que coloca a sua vida em Deus, né? Veja bem, olha, aqui diz assim a palavra do Senhor. Estas são as gerações de Prez, ó. Noemi tomou o filho. Eu vou ler do começo para você ver o final dessa história. Primeiro, Ruth 4, Boaz casa com Ruth, olha. Casa com Ruth. E aqui no versículo 13 diz: assim tomou Boaz Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, quer dizer, teve relações sexuais com ela. E o Senhor lhes deu conceição. Quem foi que deu a conceição a Ruth? Não foi a junção, foi o poder de Deus, porque a criança, a mulher gera uma criança porque Deus permite. Por isso que nós somos contra o aborto. Para você, filho de Satanás, que apregou a ideia do aborto, você está pecando contra Deus e contra a vida de um inocente. E diz assim, e ela teve um filho e lhes deu. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador
da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha aqui, ó. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhes deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamou o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Prés. Prés gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Abinadab. Abinadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salom. Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essa é a geração de um casamento onde Deus abençoa. Onde Deus abençoa. E quem é Davi? O progenitor do Messias, de Jesus Cristo. Veja como Deus trabalha, colocando na árvore genealógica do Filho de Deus uma gentílica, porque Ruth era moabita, e Deus permitiu isso, dizendo a nós que a salvação não é só dos judeus, a salvação é da humanidade, é de todos os que creem em Jesus Cristo. Mas o argumento que eu quero nessa escritura é justamente a forma em que Boaz resolveu seu problema. Na porta da cidade foi instaurado o tribunal onde se julgou a causa e onde ele foi vitorioso, saindo dali com a sua noiva, que veio a ser a sua esposa e que veio lhes render uma família maravilhosa. Glória ao nome do Senhor Deus de Israel. Por isso, no livro, no capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio abrigar, buscar refúgio. Boaz disse para ela, e de fato ela foi abençoada por Deus. Foi bem explicado para você? Beleza? Bem, tudo ok? Então vamos a mais uma referência bíblica que é muito importante, isto para que a gente tenha uma ideia de onde Jesus Cristo irá implantar o seu tribunal para recompensar a sua igreja. Queridos irmãos, muitas coisas na Bíblia foram escritas justamente para o nosso ensino. Por isso que as pessoas não podem excluir o Velho Testamento da Bíblia. Isso é uma ignorância. Isso é um analfabetismo religioso sem tamanho. Você entendeu? Porque toda a Escritura é aproveitável. É a palavra de Deus. Toda ela tem o seu significado para nós. Romanos, no capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim, olha: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantemos a nossa esperança. Você não pode ter um ensinamento completo a respeito de Cristo, da igreja, se você exclui o Antigo Testamento, ou se você exclui o Novo Testamento. É a mesma situação. A Bíblia, Novo e Velho Testamento, é como uma peça que se encaixam. É interdependente. A Bíblia completa a palavra de Deus. Pois bem, outras coisas que a palavra de Deus revela para nós e para todos são apenas sombra das coisas celestiais. Tudo aquilo que
Israel viveu no seu passado, a história bíblica, são sombras daquilo que há no céu. O tabernáculo, por exemplo, quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, você vai fazer para mim uma obra muito grande aí na terra. Você vai me construir um tabernáculo segundo o modelo que eu vou te dar. A planta estava com Deus. E Moisés recebeu essa planta de Deus conforme o modelo que havia no céu. Então nós não precisamos estar criando modismo dentro das igrejas para explicar a fé. A fé que nós pregamos tem um modelo. E Jesus Cristo é o modelo da nossa fé. E através do Espírito Santo é que nós acreditamos, confessamos e vivemos esta paz, esta comunhão. Vamos uma referência importante no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Ele serve no santuário, que é cópia. O que é o santuário do Antigo Testamento? Cópia. Cópia e sombra daquele que está no céu. Daquele que está onde? No céu. E diz assim: já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Para construir o quê? O tabernáculo. Tenha o cuidado, Moisés, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Moisés não podia construir as coisas de qualquer jeito. Não podia trazer ali uma tecnologia humana. Não poderia trazer ali uma ideia, um jeitinho brasileiro para adaptar no tabernáculo. O tabernáculo, tudo que ali existia, significava Cristo. Cristo está em cada detalhe do tabernáculo. Por isto, Moisés tinha o cuidado de fazer conforme o modelo mostrado. Então isso serve para nós que utensílios sagrados não se pode fazer réplica, trazer para os cultos e fazer disso um objeto de adoração. Isso é pecado, é herético, é uma estupidez. Você quer Deus na tua vida? Dobre os teus joelhos, entre no teu quarto, peça a Deus, em nome de Jesus, que através do Espírito Santo você possa gozar de uma comunhão sincera, verdadeira, próxima com Deus Todo-Poderoso, o nosso eterno Criador. Pois bem, sendo assim, meus irmãos, é provável que a entrega dos galardões, conforme nós estamos aqui enfatizando sempre, será realizado nos ares, especialmente na porta formosa do céu, porque dentro do céu, conforme veremos lá na frente, não pode haver tristeza. E aqui nesse tribunal haverá tristeza. Haverá aprovado e reprovados. Não reprovados para entrar, porque todos já são salvos. Mas obras reprovadas, obras que não foram dignas do louvor de Deus. E isso nós vamos ver quando estivermos falando sobre os galardões, que será a nossa próxima vídeo aula. Cantares 2 e 4 diz: Ele me levou ao salão de banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então, amados, nós entendemos aqui que o tribunal de Jesus Cristo será realizado fora do céu, talvez nos ares, na porta formosa de Jerusalém, onde a igreja será galardoada. Depois de galardoada, a igreja então seguirá para o próximo passo. Ela vai para a sala do banquete, onde o cordeiro servirá a noiva
em um período de 7 anos, uma festa comemorativa que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. Este assunto também será tratado posteriormente. Amém? Então, queridos, Deus lhe abençoe. Eu finalizo aqui esta parte. O próximo conteúdo estaremos falando sobre o julgamento dos salvos no tribunal de Cristo. Amém? O julgamento. Será uma aula muito importante, maravilhosa, que vale a pena você conferir, comentar e compartilhar e se inscrever em nosso canal. Deus lhe abençoe, fique na paz, agradeço a sua gentileza em nos acompanhar e que essa palavra ela possa iluminar o teu entendimento e você possa receber a graça de Deus através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo em seu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus.